Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã, cuidado com o que é estranho. Ainda no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, do capítulo 13 ainda, nós vamos ver alguns conselhos que Paulo dá ao povo de Israel para aquele tempo e também serve para os nossos dias hoje. Toda a palavra de Deus, ela se estende durante toda a humanidade e ela vai ser eternamente. Olha só. Para Paulo, o maior ato de liderança, de lembrança e honra é a imitação. Então, para Paulo, o maior ato de lembrança e honra é a imitação. Até também a gente vê o próprio Paulo falando em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhinhos amados. Mas olha só, dessa forma, o apóstolo inclui os líderes que fundaram a congregação na lista de fiéis que os cristãos deveriam considerar atentamente. Isso se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Paulo falando, olha, lembra dos que levantaram a igreja, construíram a igreja de Deus, tudo isso, esses fundamentos que está alicerçado, lembrai-vos dele. Ainda diz mais, essa lista inclui os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, que a gente vimos também, e Jesus, o exemplo perfeito de fé, no capítulo 12. Agora olha só, o autor ainda observou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele está em total contraste com os falsos mestres que mudam com o tempo e cujas doutrinas são diferentes e estranhas. Então Paulo vem mostrar que alguns líderes, eles mudam com o tempo a sua forma de pensar, até distorcem a palavra de Deus. A gente vemos muito pouco tempo aí atrás pastores se levantando, dizendo que precisaríamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia precisaria atualizar, novos pensamentos estavam surgindo, a Bíblia não estava de acordo com esses pensamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala justamente isso, cuidado com as coisas estranhas. Jesus foi o ontem, o hoje e sempre será o mesmo, não há variação de mudança. Isso a gente também encontra em Malaquias capítulo 6, versículo 3, diz que Jesus não muda. Mas olha só, o chamado para se lembrar dos líderes em Hebreus capítulo 3, versículo 7, é reafirmado em termos mais vigorosos no final da sessão. Os cristãos são exortados a obedecer aos líderes porque eles zelam pela alma deles. Versículo 17. Os líderes são descritos nessas passagens como pastores responsáveis pelo bem-estar espiritual da congregação, o seu rebanho, e que prestarão contas a Deus pela condição espiritual dela. Então olha só, uma coisa que eu vou falar para você, às vezes a gente critica algum líder que vai nos dar um conselho biblicamente para a gente mudar alguns atos, algumas ações, e às vezes a gente embirra a cara, não quer ouvir e tudo mais, mas o apóstolo Paulo fala que isso é para o bem-estar espiritual de cada um de nós, e Deus vai prestar conta com esses líderes. Tem um texto bem legal que eu acho que está lá em Joel, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, o meu povo está perecendo porque lhes falta o conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 4. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a palavra de Deus. Então, Paulo vem advertindo, vem dizendo que a gente precisamos sim dar ouvido aos líderes que levantaram os pilares da verdade de Deus e devemos sim observar eles. E, inclusive também Hebreus capítulo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram o evangelho, e imitai a fé que tiveram. Olha só, ainda diz mais, é uma coisa interessante que a gente vai notar. A carta aos Hebreus não lida com a distinção entre alimentos puros ou impuros. Atos 15 deixa claro que a igreja cristã primitiva não via contraste entre a graça de Cristo e as leis alimentares. O Concílio de Jerusalém reafirmou que os cristãos são salvos pela graça, Atos capítulo 15, versículos 7 ao 11. E ao mesmo tempo orientou que eles deveriam continuar a observar determinados regulamentos alimentares. Uma coisa que a gente vai ver, a gente somos salvos pela graça, mas tem o mesmo exemplo se foi dado lá em Levítico capítulo 11, as regras para os alimentos, eles não foi abolido nessa ideia de que a gente somos salvos pela graça. Até então, Jesus falou que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o corpo da gente é o templo do Espírito Santo, e se a gente não cuidar dele e destruir, Deus vai nos destruir também. Deus quer que a gente tenhamos saúde aqui. Imagina só, somos salvos pela graça e estamos livres de se alimentar de todo tipo de porcaria, beber todo tipo de coisas e destruir o nosso corpo. Seria meio incoerente isso. Mas olha só, na verdade Paulo argumentou que a nova aliança coloca a lei de Deus no coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12. O que a carta
aos Hebreus deixa bastante claro, entretanto, é que o sacrifício de animais e a mediação dos sacerdotes no santuário terrestre foram substituídos pelo sacrifício superior e pela mediação sacerdotal de Jesus. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 4, versículo 5, capítulo 10, versículo 1 a 18. Então, todas essas descrições a gente vemos. É claro, Jesus Cristo é superior e a gente precisamos imitar Cristo constantemente. Ele é o ontem, o hoje e sempre será eternamente. Então, todo esse contexto que a gente vemos, o conselho que Paulo está dizendo, cuidado com o que é estranho. E nos nossos dias hoje, você bem sabe, e até nas redes sociais, nos grupos que você frequenta, surge diariamente notícia de coisas bizarras que estão acontecendo no nosso mundo, que está contra os princípios da palavra de Deus. Então, nessa parte dessa-feira, é isso que Paulo vem falando conosco. Cuidado com as coisas estranhas que podem te tirar do céu. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que possamos voltar os olhos para a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essas palavras, que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos nos permanecer firme à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.